as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, livro de Romanos, capítulo 1, verso de 1 a 7. Diz assim as Santas Escrituras: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontraram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Faremos. Amém. Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra santa, lida nesta noite aos nossos corações. Ilumina nossas mentes, Senhor, para que possamos colocá-la na nossa vida, que seja uma palavra que nos edifique e nos fortaleça para o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados irmãos. O tema da nossa mensagem de hoje, meus irmãos, está na frase chamado para ser apóstolo, no primeiro versículo. Você fica com a Bíblia aberta para acompanharmos a mensagem da palavra de Deus. Eu quero destacar nesta noite 3 versículos, o 1, o 4 e o 5. O 1, como já falei, que é o tema da mensagem, chamado para ser apóstolo. O segundo, verso 4, filho de Deus com poder. E o terceiro, no verso 5, receber a graça e apostolado. Meus amados, vamos fazer uma pequena exposição desta carta de Coríntios, de 2 aos Coríntios. Aliás, falamos a tarde todinha sobre 2 Coríntios, ainda estou com 2 Coríntios na cabeça, né? Mas agora vamos ver em Romanos, capítulo 1. Olha, amados, essa carta foi escrita por Paulo. O escritor, amado, ele destina essa carta aos romanos, que aliás ele nem conhecia ainda Roma, mas ele já escrevia para os romanos, porque ele queria estar em Roma. Além de estar em Roma, para morar lá, para pregar o evangelho na igreja que existia em Roma naquela época, aqueles irmãos que creram lá no dia de Pentecostes, que foram 3.000 batizados, era uma festa das nações, e tinham muitos romanos, e eles creram, voltaram para lá e plantaram a igreja de Jesus Cristo. E Paulo queria estar lá. E como a igreja era conhecida como uma igreja forte, aí Paulo fez essa carta para eles, desejando estar com eles, e queria também ir para a Espanha, para plantar a igreja na Espanha, que era muito próximo de Roma. Muito bem, meus irmãos, ali foi um momento muito especial. Ele aqui afirma que foi designado por Deus para ser apóstolo, né? Ele foi escolhido e ele desejou cumprir a missão. Lembra que nós estudamos à tarde sobre o apostolado aqui, né? Ele está falando sobre o apostolado, né? Ele está explicando muito bem no verso de número 5, receber graça e o apostolado. Isto é, o apostolado é aquele grupo que conclui e que todos nós devemos dele. Todos nós que cremos somos do apostolado de Cristo Jesus.
Meus irmãos, com Paulo ficou completo o apostolado, irmãos, né? E ele deixou claro que todos os santos fazem parte do apostolado. O segundo verso que eu quero chamar a sua atenção é o verso número 4. Filho de Deus com poder. Amados, na defesa que ele estava defendendo, que ele era apóstolo, ele estava dizendo aqui, né, que ele recebeu tal qual de Jesus Cristo o poder para falar em nome dele. O mesmo poder. Quando eu pregava ontem lá em Paulo dos Ferros, disse, irmãos, o poder que ele nos deu, certa vez precisei usar para expulsar uma pessoa endemoniada há 3 dias trancada com um cadeado. E nós fomos lá, eu e Marlene, e com os pais e o esposo da pessoa, e ali, em nome de Jesus, no poder de Jesus, foi libertado aquela jovem esposa. Então é esse poder que nós precisamos exercitar, usar o poder que Deus nos dá para quem é apóstolo, apostolado, para quem é santo, como nós estamos vendo aí, quem é escolhido de Deus para fazer a vontade de Deus, precisa estar em plena comunhão com Deus. Meus amados, prestem atenção. Paulo tinha uma disposição muito grande para pregar o Evangelho, para exercitar a missão que Deus deu a ele, meus irmãos, não é? Uma disposição de obediência para poder evangelizar quem? Gentios, judeus e reis, autoridades, fossem quem fosse, ele estava pronto para evangelizar essas pessoas. Meus amados, eu queria que você entendesse bem o que a palavra de Deus nos diz. Em primeiro lugar, o verso de número 1, com a Bíblia aberta aí, olha a frase, chamado para ser apóstolo. Vamos explicar isso, irmãos, porque ele insiste em todas as cartas dele, quase todas ele diz isso. Ele diz que foi chamado a apóstolo, e ele é um apóstolo, amado, né? E Paulo aqui, amados, antes de ir para Roma, ele se encontrava na Grécia. Corinto, naquela época, fazia parte da Grécia, da Acaia, por ali, está entendendo? E ele, amado, tinha no coração um desejo muito grande, né, para plantar a igreja ali para ir aquele país, o centro do mundo dos Estados Unidos, há um tempo atrás era os Estados Unidos, né, que talvez nem seja mais, mas o centro do mundo naquela época era Roma. E ainda hoje o povo diz que Roma é muito poderoso, né? Pois é. Então, amado, ele plantou muitas igrejas ali entre gentios e judeus, irmãos, né? E teve uma perseguição muito forte dos judaizantes que tentaram ali baldear, né? Criar dificuldades, irmãos, né? Mas Paulo, ao ir para Roma, ele sabia que existia uma igreja lá, de crentes que tinham visto a mensagem de Pedro, de poder, e naquele dia Deus batizou 3.000 pessoas, muitos foram curados, amados. Está lá no livro de Atos, capítulo 2, de versos 14 a 36, é o sermão de Pedro, né? Irmãos, nesta carta aqui, ele explica aos romanos que ele foi escolhido para ser apóstolo, porque ele foi enviado para anunciar as boas novas, amados, né? E que ao estar ali em Coríntios, irmãos, ele tirou as dúvidas dos corintianos, que é a igreja que ele plantou. Os corintianos começou a ouvir abobrinhas, ouvir seitas, mestres falsos, e criaram um grupo da igreja, e ele escreveu a primeira, a segunda carta. Aliás, ele escreveu 4 cartas, 2 não estão na Bíblia, porque foram extraviadas, só ficou essas 2, que foi chamada de primeira e de segunda. Olha, meus irmãos, ele tirou todas as dúvidas ali, e ele disse: eu fui separado por Deus para anunciar o reino de Deus.
É o que ele dizia, meus irmãos, né? E ele, antes de se apresentar como apóstolo, ele se apresentou como um servo de Deus, irmãos, disponível para atender o chamado de Deus. Ele fez isso. Afinal de contas, irmãos, ele diz essas palavras: fui separado por Deus para a obra dele, para o exercício da missão, para pregar o evangelho, a boa nova aos pecadores amados, e que todos que ouçam a sua palavra e creia em Jesus Cristo, seus corações serão então cheios do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o desejo de Paulo de escrever essa carta, vou repetir, era muito grande, irmão. Ele tinha muita vontade de estar em Roma, ele ficava feliz em ouvir a notícia de Roma, uma igreja forte, amado, com certeza iria se aliar a ele, amados, para ficarem mais fortes, para anunciar o reino de Deus, irmãos, e alcançar os alvos que tinham para alcançar. Nessa carta aqui de Paulo aos Romanos, a certa altura ele diz que ele desejava e orava para que todas as nações que ele nunca ouviu falar no nome de Jesus ouvissem falar de Jesus Cristo. Era o desejo dele, amado, né? Que ele tinha no seu coração, amado, que aquela igreja pudesse fazer isso, amado. Era uma igreja forte, amados, né? E que os conduzisse ele até a Espanha, para que ele ali levasse a doutrina da justificação da fé. O que é a doutrina da justificação da fé? É que a salvação nossa é dada pela fé em Jesus Cristo. Amados, em segundo lugar, o verso de número 4, amados, diz assim, meus queridos, diz assim, amados, para nós, né? Filho de Deus com poder. Filho de Deus com poder. Meus irmãos, todas as credenciais que Paulo precisava para se apresentar como apóstolo, né? Era também a essência desse poder de Deus na sua vida, amado, né? Para poder exercitar essa missão humana, amado, de anunciar o reino de Deus, que o próprio Jesus se encarnou e foi uma pessoa humana como nós. Ele veio, amado, trouxe aqui as boas novas, amados, para alcançar o homem pecador, para fazer a redenção do homem, perdoar os seus pecados, irmãos. E ele até assumiu o pecado do homem, e por essa razão ele morreu na cruz para pagar tintim por tintim cada um dos nossos pecados e nos perdoar, e dizer agora que nós estamos agora perdoados e somos novas criaturas para viver uma vida nova. Meus irmãos, chamo bem a sua atenção, amados, que ele fez isso, e ele vai um dia voltar, irmãos. Ele vai um dia voltar, e a volta dele, amado, vai ser dentro do tempo da vontade de Deus, para vir buscar a sua igreja, para trazer os que partiram como minha filha. E se eu estiver vivo quando ele vier, aí eu vou me encontrar com ela. Deus seja louvado. E todos haverão de ter esse mesmo procedimento. Se partirmos, irmãozinha, a gente vem depois para encontrar os que estiverem vivos. Olha, amados, diferente do primeiro homem, Adão, que pecou, amado, não é? Que escolheu tudo ao contrário de Deus. Ele preferiu a morte ao invés da vida, Adão. Se comer morre, ele disse para morrer. Sabe como é que aquele menino vem? O pai disse: não vá, minha filha, você vai, eu vou, né? Pois é, irmãos, essas consequências danosas da humanidade passou para todos nós, amados, e todos nós já nascemos chamuscados com o pecado da natureza humana, meus irmãos, né? Fomos atingidas por ele, irmãos, e todos receberam no nascimento nasceram em pecado. Olha, meus irmãos, o Filho de Deus, amado, ele veio para libertar o homem
do pecado cometido por Adão e ser perdoado e poder agora dizer assim: eu pertenço à terra e a partir daqui eu pertenço ao céu. A minha vida é para sempre com Deus, a minha vida não termina no túmulo, porque ela continua na eternidade, no céu. Irmãos, as Escrituras Sagradas falam muito bem, em várias ocasiões, irmãos, ela afirma que o Filho de Deus veio para cumprir a promessa que ele fez ao primeiro homem. Qual foi a promessa que ele fez ao primeiro homem? Gênesis 3:15, da raiz da mulher Adão, viu? Sua mulher, vai sair um descendente de você, dela, da raiz da mulher. Por que não diz de vocês dois? Porque ele não vinha como filho de homem, só como filho de mulher. Da raiz de você, mulher, virá um descendente que será ferido no calcanhar, mas que esmagará a cabeça da serpente, e ele virá no tempo certo, como disse Paulo aos Gálatas, né? Ele disse, e ele virá no tempo certo. Ele veio, meus irmãos, né? E todos os pecados que nós cometemos e vivemos e trazemos da origem de Adão, todos foram perdoados, irmãos, em nossas vidas, amados, e agora, amados, nós podemos dizer que somos uma pessoa livre em Jesus Cristo, meus irmãos. Olha, numa alegoria ao rei Davi, amados, se posiciona profeticamente no Salmo 2, olha o que diz o Salmo 2, irmãos, né? Proclamai o decreto do Senhor, ele disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Maria, em quem você foi gerada, o Filho de Deus. Que coisa fantástica, meus irmãos, né? Amados, Paulo estava bem preparado para ajudar a igreja de Roma na direção de poder alcançar os pecadores. Eu quero concluir com o terceiro ponto, verso de número 5, que diz: receber graça e apostolado. Olha, irmãos, porque as pessoas confundem as coisas. Apostolado não é apostolado. Os apóstolos completaram o apostolado. Agora, todos nós pertencemos aos apóstolos, ao apostolado. Por isso que igrejas que diz que fulano é apóstolo, ele está mentindo, não tem na Bíblia, não está nas Escrituras Sagradas. É mentira. E aqui, amado, no texto é evidente. Está claro, está aí, olha, Romanos 1, versículo, receber graça e apostolado. Amados, essas duas coisas, graças e apostolado, são, amados, as credenciais, irmãos, pelo qual Paulo ficou conhecido. Meus amados, ele foi alcançado pela graça de Deus, que trouxe o perdão dos pecados. E na missão da igreja, ele anuncia isso. Paulo, ao receber a salvação e a presença do próprio Jesus, amado, ele assumiu uma grande responsabilidade de ser servo. Ele foi servo, nós vimos hoje isso aqui na escola. Servo, se colocou à disposição de Deus. E aí, amados, ele foi confirmado apóstolo. Olha, Atos capítulo 9, verso 15. Atos capítulo 9 e 9 diz que Paulo, ao entrar na cidade de Damasco, ele vinha para prender cristãos, como judeu. E aí o Senhor fez brilhar a luz e caiu por terra. Abriu os olhos e o Senhor disse para ele, aí ele viu Jesus. E Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Foi que Saulo disse? Né? Saulo ficou estonteado. E ali ele disse a Paulo que ele entrasse na cidade. Paulo ficou cego.
Ele entrou na cidade, ficou lá 2 dias e 3 dias, depois chegou Ananias na casa dele. Atos 9, verso 15. Atos 9, verso 15, Ananias chegou para ele. Deus chamou Ananias, através de Jesus, disse: Ananias, ó meu servo Paulo, batize ele, para confirmar a conversão dele. O segundo batismo, porque o primeiro foi do Espírito Santo, no dia que ele quer acabar. O segundo batismo, que não é sobrenatural como o primeiro, é natural, é com água. Vai lá, batize ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dê para ele a seguinte mensagem. Atos 9,15. Você, Paulo, foi designado por Jesus para ir por todo mundo pregar o Evangelho aos gentios, aos romanos, aos judeus e às autoridades. E ele recebeu essa missão de Deus na sua vida, amados, né? E logo que foi batizado, os olhos dele se abriu e a cegueira se acabou. Passou alguns dias ali em Damasco e aí saiu para a peregrinação do anúncio do Evangelho. Paulo, amado, foi designado, enviado por Deus, irmãos, e ele assumiu toda a responsabilidade de poder obedecer, atender e também, amados, de sair para anunciar o reino de Deus, irmão, para servir a Deus na missão, amado. E ele, então, depois da conversão, ele tornou-se uma nova criatura, não mais aquele judeu perseguidor de cristãos, mas a água mudou para o vinho, a mudança da água para o vinho. Amados, igualmente aconteceu comigo e com você. Quando nós nos convertemos, nós mudamos da água para o vinho, porque nós agora temos o que o incrédulo não tem, o Espírito Santo de Deus, que nos salvou e nos deu uma vida nova. Amados, essa foi a missão que Paulo recebeu de Ananias, meus irmãos. A missão que ele recebeu para anunciar o Evangelho, as boas novas aos gentios, né? Olha o que ele fez, exatamente o que o Senhor mandou, lá de Atos 9,15. Olha, meus irmãos, quero concluir dizendo que a ida de Paulo para Roma era algo que ele desejava muito no seu coração. Ele tinha muito desejo de chegar aos romanos. Ele queria também cooperar com aquela igreja, amados. E ele foi para ali. E ali ele ajudou aquela igreja a orientar os gentios, os judeus. E foi um servo de Deus, ardoroso, cheio do poder de Deus, para anunciar as boas novas da salvação. O Evangelho está sendo pregado em todas as nações. Que Deus, irmão, nos abençoe. Amém.